Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para mais uma mensagem e hoje, 31 de dezembro, o último dia do ano de 2025, né? Que esse ano possa ter nos trazido muitas experiências, muito aprendizado, né? Que nós tiver, como se diz, a gente tenha tido, né, melhor dizendo, a oportunidade de vencermos, não é, os desafios, e se não vencemos, tem importância, temos novas oportunidades. É só verificarmos aonde foi que não conseguimos fazer, não é? Então, é, o final de um ano, de um ciclo, é importante para que nós realmente possamos, não é? É nos questionar, não é verdade? Nos questionar. Então vamos lá. Necessidade e socorro é o título dessa mensagem de Albino Teixeira, lá da obra Caminho Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O homem sente fome, Deus promove os recursos do pão. O homem tem sede, Deus faz o jorro da fonte. O homem padece fraqueza, Deus dá-lhe força. O homem adquire doença, Deus institui o remédio. O homem sofre desequilíbrio, Deus estabelece o reajuste. O homem chora em desespero, Deus suscita a consolação. O homem se desvaira em pessimismo, Deus restaura a esperança. O homem cai na sombra da ignorância, Deus acende a luz da instrução. Entretanto, Deus criou a liberdade de consciência com a responsabilidade, traçando o merecimento de cada um. É assim que entre a necessidade humana e o socorro divino permanece a vontade do homem, que é plenamente livre para aceitar ou não o auxílio de Deus. Muito, é, muito interessante, não é? Essa mensagem. Eu penso assim que ele vem relacionando aqui, não é? Todas as nossas necessidades, né? Quando a gente tem fome, sede, fraqueza, doença, desequilíbrios, desespero, nós sempre vamos encontrar, não é, o auxílio do Pai para que a gente possa vencer, não é, essas tempestades, essas dificuldades, essas aflições, não é? Mas, ao mesmo tempo, Deus nos criou, né, com liberdade de consciência. Com liberdade de consciência, com responsabilidade, que é a consciência responsável. Então, Deus nos criou para termos essa consciência responsável e traçar, né? E Deus ainda traça o merecimento de cada um. Então, aquilo que nós podemos alcançar e aquilo que nós não podemos alcançar. Porque, por exemplo, muitas vezes nós adquirimos a doença, não é? Deus institui o remédio. Sim, mas qual remédio? O remédio de nos livrarmos daquela doença ou de nós nos curarmos da doença? Porque nem sempre curar a doença significa que nós não vamos ter mais essa doença. Uma doença incurável às vezes. Mas com a medicação nós vamos poder controlá-la, equilibrá-la. Aí entra essa consciência responsável, não é? De eu entender essa situação e não me colocar
na posição de doente, mas percebermos que Deus, nosso Pai, está dando a nós a possibilidade de nós nos curarmos aqui, porque a doença, em primeiro lugar, ela vem da mente, da alma, né? Do espírito que nós somos. Então, eu posso conviver com aquela doença durante muito tempo ou durante toda a encarnação, mas eu não vou me sentir doente. Eu vou tomar a medicação. E tomar essa medicação dentro dessa concepção que ele nos traz da consciência responsável, não só a medicação em si, não é? Mas a medicação é que vai auxiliar o espírito, ou seja, nós praticarmos, passarmos a praticar o bem, passarmos a agir conforme o bem, não é? Passarmos a agir conforme o bem. Então, tudo isso nós precisamos pensar. Então, existe a medicação, que é a medicação física, mas existe a medicação espiritual. E aí é que ele vem terminando. É assim que entre a necessidade humana e o socorro divino, permanece a vontade do homem, que é plenamente livre para aceitar ou não o auxílio de Deus. Então, nesse caso que nós pegamos para entendermos a questão da doença, então, entre a necessidade humana, aquilo que nós estamos tendo, né, que é justamente vamos dizer, passarmos por aquela necessidade, né, estarmos vivenciando aquele problema de enfermidade, e o socorro divino, não é, vai permanecer no meio, que é a vontade do homem em aceitar ou não esse socorro divino. Aceitar o socorro divino é entender que eu ainda vou continuar com aquela enfermidade, mas eu vou vou tomar a medicação correta e vou cuidar, não é? Da minha mente, vou cuidar dos meus pensamentos, vou cuidar dos meus comportamentos. Tá certo? Então, é isso que nós realmente precisamos. Aceitar, não é? O auxílio de Deus. Porque Deus sabe tudo das nossas necessidades. Deus sabe. Tá certo assim? Então, um bom dia a todos, que a paz, a misericórdia, as bênçãos de Deus estejam com todos.